Diferença de um feiticeiro e um curandeiro. Qual é a real diferença? Confesso que para fazer esse vídeo eu tive um comentário do DJ Ayobi do Brasil. Comentou aqui embaixo, pediu-me da diferença entre curandeiro e feiticeiro. Olá, seja bem-vindo à cultura africana. Meu nome é Elder Miranda, daqui do canal Cultura Africana. Hoje vou te trazer a diferença sobre o curandeiro e o feiticeiro. Mas antes, te pergunto, já ouviu falar do feiticeiro? Já ouviu falar do curandeiro? Você acredita nessas práticas? Então, calma aí que eu vou te trazer fatos que vão te esclarecer sobre esses dois mundos diferentes. Primeiramente, começo por te dizer que o feiticeiro e o curandeiro são coisas meio que diferentes, mas que as mesmas práticas são espirituais. Sim, sim. Ok. De onde começo? Começo do começo. Então, primeiro, começo por definir o feiticeiro. O feiticeiro é alguém que tem um poder de magia, que consegue manejar, consegue ter o domínio espiritual. Ele consegue controlar a vida de outras pessoas por meio de magia. Ele consegue te prejudicar através de magia. Consegue fazer com que pessoas tenham problema através daquela sua magia. Ele pode ter domínio total sobre a sua vida, mas no mundo espiritual. Você já sonhou naqueles dias em que estiveste num lugar estranho, ou alguém te dar corrida, ou a lutares com alguém, mas que no dia seguinte você acordou com o corpo fraco, não soubeste o que exatamente aconteceu durante a noite? Você já estiveste naquele lugar em que, se fores mulher, tu estiveste dias menstruados contínuos em que você não conseguiu entender o que estava exatamente a acontecer? Você já estiveste no meio de amigos em que as pessoas te desprezavam e você não conseguia entender o porquê? Você já estiveste naquelas situações em que tentaste engravidar várias vezes, mas não conseguiste, mas diante de tantos fatos médicos em que mostraram que você não tinha nenhum problema, mas sempre vivias doente? Sim. Essas práticas são causadas por esses feiticeiros. Os feiticeiros são pessoas que vivem perto de nós, são pessoas normais de dia, que eles convivem conosco normalmente, mas que eles têm esse poder espiritual. Eles conseguem se transformar em coisas. Por outras palavras, eles são pessoas que têm uma magia. Mas eles utilizam essa mesma magia que eles têm para poder prejudicar a outras pessoas. Até aqui estamos juntos? É mais ou menos assim. Eles têm uma magia de poder dominar a vida de outras pessoas. Então, mas que usam essa mesma magia para prejudicar a vida de outras pessoas. Eles podem fazer com que você tenha azar na vida. Todos os lugares que você vai, pessoas te desprezam mesmo não te conhecer. Eles conseguem fazer com que você seja uma pessoa que não vale para nada. Eles conseguem te fazer você ficar doente de uma doença em que no hospital não consegue encontrar o nome daquela doença. Sim. Mas eu não quero te assustar, mas quero te trazer esses fatos, pois se nós não formos a tratar diretamente esses fatos, nós poderemos ficar pessoas sem conhecimento. Não tenha medo. Se você clicou nesse vídeo, é porque você é muito inteligente e quer descobrir essa realidade. Então, eu só expliquei sobre o feiticeiro, mas sobre o curandeiro eu vou explicar agora. O curandeiro também é uma pessoa que tem um domínio da magia do mundo espiritual. Ele, por outras palavras, é um mágico. Sim, ele também tem o mesmo domínio espiritual. Mas que o curandeiro, ele prefere ser diferente. Ele, por ser um mágico, tem um poder do mundo espiritual. Ele prefere ser uma pessoa que trata daquelas pessoas que sofrem e são vítimas do feiticeiro. Percebes? Então, como se eu falei há pouco tempo sobre os problemas causados pelo feiticeiro, que são, eles te dão azar, te dão má sorte, te dão problemas como
menstruação contínua, te dão problemas como doenças inexplicáveis, te dão problemas como não conceber, você não consegue conceber, você ficar sem ter filhos. Então, é daí onde o curandeiro entra. O curandeiro serve de uma espécie de um médico para poder te salvar desses problemas. Pois esses problemas espirituais nós não conseguimos entender a explicação. E essa explicação quem nos dá é o curandeiro. O curandeiro serve de uma espécie de um, como posso explicar? Sim, de um médico, por exemplo. Pois ele consegue detectar e te explicar exatamente aquilo que te aconteceu durante a noite. Durante a vida toda. E ele consegue fazer-te alguns tratamentos em que consegue ultrapassar aquele problema. Pelo menos até aqui, consegues entender a diferença entre curandeiro e feiticeiro? Manuel, ainda não entendi bem. Ok. Deixa eu te explicar da forma mais fácil. Os dois, o curandeiro e o feiticeiro, todos têm um domínio sobre o mundo espiritual. Sim, eles conseguem fazer magia, conseguem usar alguns animais para poderem no mundo espiritual, num mundo em que nós não entendemos. Certo? Certo. Mas que que é o feiticeiro, ele serve de uma espécie de um bandido. Perceberam? De um bandido. Vamos usar uma imaginação de um filme em que serve de uma espécie de um bandido, em que o feiticeiro é aquele que vem nos atacar, percebe? Vem nos atacar, vem nos torturar, vem nos... O feiticeiro é o vilão e o curandeiro é o... chamam do quê? Chamam de... é um herói, exatamente. É o herói, pois é ele que consegue resolver os problemas causados pelo feiticeiro. O feiticeiro é o causador do problema, enquanto que o curandeiro é alguém que resolve aqueles problemas causados pelo feiticeiro. Até aqui, que tal? É que, por vezes, talvez possa não ser o mais claro possível. Se conseguiste entender essas duas diferenças, comenta aí embaixo, pois assim me ajuda a saber se é que a minha explicação está a chegar em perfeitas condições. Mas aproveite esse momento para se inscrever no meu canal e para deixar aquele like, pois assim ajuda o canal a crescer. Assuntos como esse, muitos aqui no YouTube não têm falado, pois esses assuntos são assuntos que não são bem vistos. Mas eu acho que esses assuntos deveriam ser falados para nós termos o conhecimento sobre esses fatos. Eu estou aqui em África. Fatos como esses diariamente acontecem aqui na África. Temos assistido, temos vivido e esses fatos nos preocupam bastante. Diga-me de que cidade está me assistir. Na tua cidade ou país existe a feitiçaria? Existem os curandeiros? Existem essas práticas espirituais das quais eu falei há pouco tempo? Se é que existem, comenta aí embaixo e me diga qual é a forma que utilizam para poder resolver esses mesmos problemas. Acreditas em feitiçaria? Acreditas em curandeiro? Diga-me aqui nos comentários, pois isso é importante para eu saber se é que dá para trazer mais temas como esse. Se querem que eu traga mais temas como esse, de como que acontece exatamente alguns fatos sobre a feitiçaria, como é que ela geralmente acontece, isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado por se manter até essa parte do vídeo e já deu um sininho aqui para saber de que o meu amigo já está a despedir. Muito obrigado e eu sou Elder Miranda da Cultura Africana. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. Obrigado por estarem assistindo meus vídeos, porque isso me ajuda bastante. Deixa seu comentário e valeu. Tchau, fui. Bom dia, boa tarde, boa noite.